Bendito seja o Senhor. Estamos abençoadas? Amém. Glória a Deus. Achei interessante a experiência que a irmã falou do abraço. Eu li de uma senhora muito forte que foi a uma loja comprar roupas e não conseguiu nada que lhe servisse. Então ela chegou para a vendedora e disse assim: não há nada para mim, não é? E a vendedora disse: claro que há. Olha o tamanho do meu abraço. Aí ela chorou e disse assim: eu não encontrei o que eu vim buscar, mas eu encontrei o que eu mais precisava, que era um abraço. Vamos então à nossa última reunião. Estamos abençoados até agora? Glória a Jesus. Tem sido muito bom estar convosco. Eu quero agradecer muito o convite que me foi feito através do pastor Jim, com a pastora Elia, a pastora Vera, a irmã Vera. Ó, Vera, pastora, né? Já estou profetizando? Hoje é... Ok, glória a Deus, e é um prazer estar convosco. Vamos então à nossa última ministração, vivendo a nossa identidade. Eu li a experiência de Tim Ramsell, um americano. Ele conta que ele foi com seu filho Zac, o seu filho menor, fazer uma caminhada no campo. E o pequeno Zac se deliciava a andar pelo campo. E quando eles subiam, os dois, o pai e o filho, um penhasco, de repente o Tim, o pai, ouviu uma voz que vinha de um lugar mais alto. E a voz dizia assim: papi, agarra-me. O Tim mal teve tempo de olhar naquela direção e quase voar para conseguir segurar o seu filho que já vinha no ar. Já fizeram isso com os vossos filhos? Mas quando a gente fala para eles, né, salta, não dão de surpresa. E então o Tim conseguiu segurar o menino a tempo. Mas o impacto foi tão grande que ambos caíram e se esborracharam no chão. O menino achou aquilo o máximo. Brincou, deliciou, gostou de se ver caído no chão com o pai. O pai levantou e disse assim asperamente para ele: Zac, você pode dar-me uma boa razão por que você fez isso? E ele, cheio de confiança, disse: é claro, papá. Eu fiz isso porque você é o meu papá. Simplesmente por isso. Lancei-me nos seus braços, porque eu sabia que você não ia me deixar mal, em outras palavras. Você é o meu papá. Queridas, viver de acordo com a nossa identidade é agir nesse nível de confiança, de intimidade com o nosso papá. Na certeza de que, como diz 1 Pedro 5,7, lançai ou lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus não disse: traz a carga para mim, e eu vos darei alívio. Lançar sobre ele. O Salmo 37,5 nos diz: entrega ao Senhor. Entrega o teu caminho, a tua vida. Mas observa que entre o entregar e a promessa, ele tudo fará, tem uma partezinha aí no meio, né? Tem uma partezinha aí no meio. Qual que é? Confia nele. Esse é o segredo que nós precisamos, na prática, viver para que tudo possamos deixar o Senhor fazer. Entrega, confia e Ele tudo fará. Vocês sabem, queridos, agora no dia 19 do mês que vem, 19 de junho, vai fazer 30 anos que nós pisamos nessas abençoadas e maravilhosas terras portuguesas. E o Senhor nos chamou para esse trabalho missionário. Então, eu me lembro quando eu estava preparando, vendendo coisas, tentando botar a mudança dentro de umas malas, não é? Com os filhos ainda pequenos, a Keila com 12 anos, o Lael com 5, um casal de filhos que nós temos.
E uma pessoa, sempre tem aquelas pessoas assim que não tem muito uma palavra de ânimo, não tem? E uma pessoa chegou assim para mim e falou assim: Luide, o que vocês estão fazendo? Isso é um salto no escuro. E eu disse para ela assim: querida, isso é um salto a mais nos braços de Jesus. E como resultado desse salto, nós temos a alegria de estar com vocês aqui hoje. Um salto nos braços de Jesus. Queridas, nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, de saltar como aquele menino nos braços do seu pai, na certeza de que o pai nos segura, não nos deixa mal. Amém? A intimidade vem não só por estar perto. Vocês sabem que há muitas famílias que moram debaixo do mesmo telhado, mas vivem tão longe umas das outras. Não tem? Fácil-me entender? Então, a intimidade não vem simplesmente por estar perto. Aquele filho mais velho da parábola que nós dissemos aqui, ele estava perto. Apesar de tudo, não era tão íntimo com seu pai como deveria ser. A intimidade é encontrada no aprofundar do relacionamento. Como que se aprofunda um relacionamento? Como se desenvolve uma intimidade? Como você acha que você pode desenvolver uma intimidade com o Pai Celestial? Digam para mim. Coração, muito bem. O que mais? Hã? Dar tempo para Deus. Hã? Como? Obediência. Hã? Mais alguém? Meditar na palavra de Deus. Meditar, vocês sabem, eu até estava dizendo agora mesmo para uma menina querida, a única coisa visível a olhos nus que nós temos neste mundo, completamente digna de confiança e capaz de nos fazer desenvolver intimidade com Deus a esse nível de confiança, é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de alguém representa esse próprio alguém, não é? Estamos juntas? É a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós nos contactamos com o Deus da palavra. Através da palavra de Deus, nós nos contactamos intimamente com o Deus da palavra. Vocês sabem, eu acho lindo vários lugares na Bíblia, lá inclusive quando Deus fala com Josué. Moisés morreu, Josué assumiu aquela nação inteirinha para entrar em Canaã. E Deus fala para Josué como ele devia fazer para ele ter sucesso em tudo. E ser prudente e ter sabedoria. E Deus falou: Josué, medita nessa palavra dia e noite, para que você possa fazer como nela está escrito. E então sim, você vai ter sabedoria e vai ser próspero. Queridas, nós precisamos meditar, porque muitas pessoas não fazem como a palavra de Deus. Não é por desobediência, é porque não sabem. Está escrito aqui: errais por não conhecer as Escrituras. Já leram isso aqui na Bíblia? A falta de conhecimento da palavra, nós podemos errar. Bem intencionados, mas se não conhecemos a palavra, podemos errar. Então nós precisamos desenvolver intimidade com a palavra de Deus. Eu gosto muitas vezes, às vezes de madrugada, se eu vou à casa de banho e depois demoro para dormir, eu gosto de orar o Salmo 119. O Salmo 119 é uma oração que eu acho esplêndida. E um dos versículos, inclusive, do Salmo 119, o salmista diz assim: quanto eu amo a tua palavra, é a minha meditação em todo dia. Amar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus. E no Salmo 119, o versículo 165 diz assim: muita paz tem os que amam a
tua palavra. Para eles não há tropeço. Em outras palavras, em outra tradução, diz: nada os fará cair. Vocês viram a profundidade? Se nós tivermos essa palavra implantada em nós, nós não cairemos se nós andarmos segundo ela. Eu acho tão interessante, quando Deus orientou Moisés a falar ao povo acerca da palavra, vocês lembram o que ele falou? Lá em Deuteronômio 6, 6 a 9, por ali. Não se aparte, Deus falou para ele, do livro da lei, para Josué. E Moisés disse ao povo: este livro, tenha gravado nos umbrais das portas. Tenha como testeira entre os seus olhos. Tenha nas suas mãos. Alguém falou que na Bíblia é só aí que autoriza como é que chama? Como é que chama, gente? Tatuagem. Gravada, que fala para ter a Bíblia gravada nas mãos. Bem, mas essa é outra história. Então, ter a palavra nas mãos, falar da palavra, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ensina para os seus filhos, inculca na vida dos seus filhos, porque desta palavra depende a vossa vida. Queridos, nós queremos assumir a nossa identidade. Temos que desenvolver intimidade com esta palavra, automaticamente nos desenvolveremos com o Deus da palavra. Amém? Precisamos mergulhar. Vocês sabem, eu orava muito assim, é bíblico orarmos assim: Deus, eu quero me aproximar de Ti. Está escrito: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Mas agora eu oro assim: Deus, eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Eu quero mergulhar no Senhor, até ficar, como diz lá, Colossenses 3:3, nós escondidas com Cristo em Deus. Amém? Mergulhar, isso é intimidade, profundidade, identificação com o que Deus fala. Quando você se identifica com o que Deus fala, vai se identificar com quem Ele é. Estamos juntas? Ai, vocês estão com sono. Oh my goodness, tem que terminar correndo. Alguém disse que o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia, a palavra de Deus, ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Observe a Bíblia viva, Salmo 119, 50. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola: a tua palavra me enche de força e poder para enfrentar toda a situação. Vocês sabem, quando eu tinha cerca de 14 anos, Deus me chamou para o trabalho missionário. E eu disse à mamãe ficou muito feliz. Nós éramos 6 filhos vivos, ela tinha perdido 2. E mamãe ficou tão feliz que ela consagrou-me a Deus como dízimo da família. Eu sinto muito emocionada, muitas vezes, que eu acho que é um privilégio tão grande, a gente ser consagrada a Deus por alguém que tem autoridade sobre nós, como ela é minha mãe, uma mulher de Deus. E ela consagrou meu Senhor. E quando eu fiz 17 anos, a escola que só permitia, o seminário que permitia alunos com 18 anos, como os professores me conheciam, permitiram que eu entrasse com 17 anos. Mas acontece que eu tenho 2 irmãos mais velhos, todos estavam em casa. Ninguém tinha saído. Na nossa cultura, normalmente o filho só sai de casa para casar. Não é em outras culturas que às vezes o filho sai para trabalhar. Né? Não, na nossa cultura familiar, e eu acho que até em grande parte do Brasil, os filhos saem de casa para casar. E eu saí com 17 anos, meus filhos mais velhos, meus irmãos mais velhos, estavam em casa ainda, eram novos também. E, de repente, eu, solteira, com 17 anos, com uma vida pacata do campo, que eu fui nascida e criada no campo, nas terras do meu pai, no meio de um ambiente cristão, que não conhecia nada das coisas do mundo, da cidade. E, de repente, foi muito difícil para os meus pais abrirem mão de mim para ir estudar numa escola interna, viajar os finais de semana para os lugares mais distantes, para fazer trabalhos junto com outros colegas da escola. Foi muito difícil, principalmente para os meus pais. Claro que para mim também, uma menina de 17 anos. Mas sabem, mamãe chorava e orava por mim todos os dias, como orava por todos os filhos. Mas no meu caso, ela sentia uma preocupação. Lá está a preocupação.
uma preocupação comigo. Meu Deus, como que ela vai se virar nesse mundo? E eu viajava realmente muito com colegas naquela altura. O seminário só tinha eu que tocava acordeon, não digo que tocava divinamente bem, mas diz que no meio do cego quem tem um olho é rei, não é? Portanto, nesse caso, eu tinha um olho, então pronto. Aí, o seminário tinha um acordeon, então, os finais de semana, eles me punham para viajar para diferentes lugares. Então, era assim, uma vida completamente diferente. Mas o que me chama a atenção é o fato da mamãe, no auge dessa preocupação de mãe, nós estamos ensinando como assumir a identidade. E uma das coisas é vencer a preocupação. E quando a mãe estava orando por mim e buscando de Deus uma palavra que substituísse a preocupação, Deus deu-lhe Isaías 27:3, numa tradução, uma tradução atualizada, que diz assim, inclusive a tradução está no feminino: eu, o Senhor, aguardo, a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Ah, que bálsamo para o coração da mamãe. E na sua mente ela lia, de noite e de dia, a tradução atualizada diz, eu cuidarei dela. E ela falou comigo em lágrimas, não mais lágrimas preocupantes, mas lágrimas de confiança, de segurança e de alegria, de que Deus estava me protegendo por onde quer que eu fosse. Queridas, isso me traz tanta alegria. Eu vejo os meus filhos, a Nora, todos eles têm a vida ativa, e eu os vejo viajando todos os dias, no meio do trânsito, nesse mundo. E às vezes o coração da gente pensa, meu Deus, nesse mundo tão cheio de coisa, mas vem ao meu coração que essa promessa não é só para mim, é para cada uma de nós, é para cada um deles. Eu, o Senhor, os guardo, a cada dia cuidarei deles. Querida, sabe que isso é assumir a nossa identidade. Acreditar que nós temos um Pai que cuida de nós noite e dia. Amém? Intensivamente, Deus está cuidando de nós. E para assumirmos a identidade, nós temos que acreditar nisso. Então, essa palavra veio como um bálsamo para o coração de minha mãe. E está dentro disso a realidade do Romanos 12:2. Transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. Sabem, queridas, eu ouvi uma frase que eu achei interessante. E comentando, nós podemos comparar a nossa mente com as ondas do mar. Observem que, quando o mar está calmo e sereno, não existem ondas, certo? Estamos juntas? Ok? Eu fiz um cruzeiro com meu esposo, foi uma viagem que eu tinha muita vontade de fazer, e os filhos e a igreja nos presentearam, quando fizemos 40 anos de casados, com um cruzeiro aqui no Mediterrâneo. Ai, mas aquilo foi espetacular, o mar tão calminho o tempo todo, nem parecia que a gente estava viajando nas águas do mar. Ai, que delícia! Era gostoso que nós ficamos num camarim, numa janela, então eu ficava vendo o mar, assim, um andar acima do nível do mar. Ai, como eu me deliciava naquilo. Não havia ondas, porque não havia vendavais. Por isso a superfície estava calma. E a nossa mente é mais ou menos como as ondas do mar. Quando o mar está agitado pela maré ou pelos vendavais, ondas grandes se formam, tá certo? As ondas se formam. Assim como na nossa mente, as perturbações emocionais pelas quais nós passamos muitas vezes, são como ondas, como vendavais da vida. Ok? Estamos lá? Mas deixa eu dizer uma coisa, queridas, que eu queria que ficasse gravada na nossa mente, no nosso coração, para que pudesse fazer a diferença na nossa identidade. Todo caos dessas tempestades, seja na nossa mente, seja no mar, todo caos está na superfície. O que eu disse? Na superfície.
Você já viu lá, quando você vai ver lá aquelas coisas bonitas, lá no Geographic Park, qualquer coisa assim, no fundo do mar? Você já viu o fundo do mar agitado com ondas? As ondas estão na superfície. No profundo, a calma, a tranquilidade. Quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, as ondas bravias da vida ficam na superfície. Deus toma conta delas para nós e nós entramos na paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que não há ondas no fundo do mar? Porque lá os vendavais não atingem. O vento não chega lá, não atinge e não conseguem chegar lá. Ah, queridas, quando nós desenvolvemos esse tempo com Deus, familiarizamos com Deus e com a sua palavra, nós entramos numa dimensão de profundidade que vai além dos vendavais da vida. Nós temos a segurança de que por mais que na superfície os vendavais surjam, nós estamos tão agarrados em Jesus, que Ele toma conta de tal forma que nós ficamos na paz de Deus, aquela paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração. Não está escrito? Se está escrito é porque é verdade e porque é para nós. Amém? Aleluia, Jesus. É Filipenses 4:7. Parece utópico? Não. É aí que nós temos que entrar, nessa dimensão de profundidade. Fala para a sua irmã, toma posse da sua herança. Vá, acorda a irmã e fala para ela, toma posse da sua herança. Fala o seu nome, fala para você mesmo, toma posse da sua herança. Eu digo, Lloyd, toma posse da sua herança. Vamos lá? 1, 2, 3. Lloyd, toma posse da sua herança. Queridas, muitas vezes, quando nós oramos, nós buscamos, nós entramos na dimensão de Deus, aparentemente as coisas parecem pior. Vocês já notaram isso? Aparentemente parece que ficou pior. Eu creio que muitas vezes Deus permite isso, para que a nossa fé em Deus seja alimentada e nós descobramos quem Deus é, de uma forma muito mais intensa. Aqui está a minha filha Keila, que ela não estava cá de manhã. Você pode ficar em pé, filha? Essa é a minha linda primogênita. Eu sou mamãe coruja. A Keila trabalha como enfermeira especializada em obstetrícia. Trabalha no hospital. E uma das coisas que sempre foi muito difícil para ela foi fazer noites. Normalmente desestabilizava muito a sua saúde, às vezes dava dor de cabeça, difícil de descansar. E como vocês sabem, ficar uma noite acordada não é a mesma coisa que depois dormir de dia, não é? Concordam comigo? Ok. E ela estava trabalhando, então, como é que chama aquele serviço que você está? Na obstetrícia. Ela estava trabalhando na obstetrícia, que nome complicado, né? Mas como eram difíceis as noites, apesar de que ela sempre teve muito boa amizade nos trabalhos, e uma chefe muito boa, colegas, etc., era a maior dificuldade só das noites. Então, ela foi transferida para a consulta externa das grávidas. E claro que foi uma nova adaptação, mas a consulta externa, ela não precisava fazer noites, porque as consultas externas funcionam no período da manhã, né, filha? Então, foi uma benção, ela não precisava fazer noites. Então, a gente ficou feliz, até ela falou, mãe, será que... Porque eles consultaram se ela queria, que eles queriam fazer isso. Eu falei, claro, filha, é o bom para a instituição e é um presente de Deus para você também, para não fazer as noites. Só que quando ela tinha poucos meses na consulta externa, nós fizemos uma viagem em agosto do ano passado, fomos a Moçambique. Eu fui para falar num trabalho de mulheres, a minha filha Nora Nick foi para fazer a parte de reportagens, e a Keila foi para fazer um trabalho dentro da área de obstetrícia com as mulheres. Fez palestra sobre amamentação, levou assim algum medicamento para aplicar, por exemplo, em peitos gretados, esse tipo de coisa assim ligada às mães, às novas mães, ou grávidas, ou isso.
Então, fizemos esse trabalho, foi uma bênção, graças a Deus. Só que quando nós chegamos, no dia seguinte, no primeiro dia que ela foi para o trabalho, ela foi informada que ela tinha sido mudada de novo para o bloco de partos. Ela ia sair da consulta externa para o bloco de partos. O que quer dizer que seria um trabalho muito mais pesado, mais complicado, e que ela poderia, então, voltar a fazer noites. Então, ela chorou e pensou, o que Deus tem para mim? Mas quando falaram com ela, os superiores, ela disse, não, eu vou, se é o melhor para a instituição, eu vou, aonde vocês me puserem, eu quero fazer o que é o melhor que eu puder. Então, ela foi para o bloco de partos. E foi interessante que, nesse tempo, no bloco de partos, já tem um ano, filha? Você foi para o bloco de partos? 3 de setembro. Pois foi, depois a gente chegou em agosto. Em 3 de setembro, ela começou a trabalhar no bloco de partos. Apesar de ser uma funcionária normal, ela foi colocada pouquíssimas vezes à noite. Talvez umas 2, 3 noites por aí, né, só. E com muito pouco tempo ali, e claro, tem meninos lá com 10, 12 anos que trabalham no bloco de partos e são chefes de equipas, isso tudo. E ela nunca tinha trabalhado nessa repartição. Então, parecia um regresso. Ok? Estamos juntas? Parecia um regresso. Parecia que estava a recuar. Mas nós sempre oramos para que a vontade soberana de Deus acontecesse, independente do que a gente parecia para a gente. E poucos meses, quando ela estava começando a trabalhar lá, a chefe dela chamou-a e perguntou se ela aceitava ser a responsável pelo bloco de partos. Para quem não sabe, uma responsável só trabalha manhãs e não trabalha em feriados e finais de semana. O que parecia um regresso, no projeto de Deus, era um progresso. Hoje, por exemplo, ela está aqui. E a chefe dela está viajando. E ela está sendo chefe, substituta, até que a chefe chegue. Ela é a responsável pelo bloco de partos. E como a chefe dela está viajando, ela está fazendo os papéis de responsável e de chefe até que a chefe retorne. Veja como Deus é maravilhoso. Deus tem os seus caminhos, mesmo aquilo que para você parece um regresso. Se você está conectada com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, saiba que é verdade aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Não se desespere, não fique triste. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. A história ainda não chegou ao fim. Eu gosto de uma frase que diz, todo final de um cristão é feliz. Se o seu não é feliz, é porque não é final ainda. Então vai em frente, porque o final é feliz. O final é feliz. Eu costumo dizer para uma menina em Paris, que está enfrentando algumas lutas emocionais, e sempre quando eu escrevo qualquer mensagem para ela, eu faço questão de terminar assim, o melhor está por vir. Se ainda não está feliz, porque o melhor está à frente ainda. Eu até agora acho interessante, uma vez uma senhora pediu que quando ela morresse era para botar um garfo, uma faca no caixão dela. Vocês já ouviram? Alguém falou, mamma mia, como é que é possível botar um garfo e uma faca no caixão dela? Perguntaram para ela, o que é isso? Ela falou, olha, porque quando perguntarem por quê, vocês têm que contar uma história. Vocês têm que dizer que quando se vai a um casamento, normalmente quando os empregados de mesa passam e dizem assim para vocês, conserva a faca e o garfo, não é? Às vezes eles não vão recolher os pratos e não mandam ficar com o garfo e a faca. É porque o melhor prato não veio ainda, não é? É ou não é? É porque o melhor prato não veio ainda. Então aquela senhora disse, quando perguntarem, digam para eles que o melhor prato é o do céu, eu estou chegando lá, então eu quero que o garfo e a faca fiquem aí como testemunho. Querida, mesmo que as coisas não estão acontecendo como você gostaria, tenha certeza que se você está firmado em Jesus, o melhor está por vir.
Ainda nesta terra, não quer dizer que é só lá no céu, não. Ainda nesta terra, o melhor está por vir. Com Jesus é sempre, eu escrevo cartas e falo, olha, com Jesus é sempre FF, final feliz. Glória a Jesus. Há poder na palavra do Pai, fiel é o que prometeu, diz Hebreus 10, 23. É por ela que nós alcançamos a fé que nós precisamos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem através da palavra de Deus. É a fé que vem de Deus. Que nos protege do medo que vem do diabo. Você sabe que todos nós temos tendência a ter medo. Nós sentimos medo. Todos nós. Não adianta alguém falar, eu não tenho que... Algures da vida têm medo. A Joyce escreveu um livro intitulado Faça com Medo. Então não adianta a gente expulsar o medo, a gente sente medo. Por vezes nós sentimos medo. Mas sabe o que nós precisamos? Enfrentar o medo. Enfrentar o medo. A coragem que Deus nos dá, nos ensina a enfrentar o medo. Eu tinha muito medo de escuro. Um dia eu falei assim, Deus, eu vou enfrentar esse medo, em nome de Jesus. Aí levantei uma noite escura assim, na nossa casa. E eu sabia as avenidas da casa. Eu fiz questão de andar em todos os cômodos da casa. Tremia de medo. Falava, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A coragem que vem de Deus é maior do que o medo que vem do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Andei pela graça de Deus. Tremendo de medo. Mas a coragem tinha que vencer, porque eu sabia que Deus era maior. O que eu quero dizer com isso? Você, em alguma situação da vida, vai enfrentar medo. A questão é não se entregue ao medo. A Bíblia diz que Deus, quantos lugares na Bíblia que Deus fala, tenham ânimo, tenham coragem, eu fortaleço, ajudo e sustento, coragem, coragem. Davi, uma vez, parecia que tudo estava contra ele. A Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Enfrente os medos da vida, porque quem está com você é maior do que quem está no mundo. Essa é a identidade de filha de Deus. Nós sentimos impactos das coisas deste mundo? Sentimos. Mas não podemos nos deixar levar, porque a nossa identidade não é essa. Amém? E com Jesus nós temos tudo para sermos mais do que vencedoras. A Bíblia diz, o próprio Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Uau! E eu estou terminando. Eu tive uma experiência que nunca mais eu me esqueci, de um cuidado de pai, que até hoje eu me lembro como se fosse hoje. Eu era lá uma menina de uns 9 anos, mas me lembro como se fosse hoje. Num domingo à tarde, eu com os meus irmãos, e os meus pais também, fomos visitar um tio. E lá nesse tio tinha um pomar, sabe, um lugar assim de árvores frutíferas, é pomar, que nós chamamos aqui em Portugal. Hã? Ok. Um pomar muito, muito, muito legal, deixei as crianças brincar, apanhar frutas das árvores frutíferas e comer ali mesmo. Então era muito bom. Então nós fomos lá, juntou meus irmãos comigo, os primos, que nós fomos visitar um tio, outros coleguinhas e tudo. Só que o meu tio tinha nesse pomar 2 colmeias. 2 colmeias, todo mundo sabe o que é uma colmeia, não é? É aquele enxame de abelhas a fazer mel. E tinha 2 colmeias. E acontece que nós, na brincadeira, corre para lá e corre para cá, chegamos muito perto de uma das colmeias. E quem que vocês podem imaginar que as abelhas alvejaram? Eu, né? Eu acho que eu era maiorzinha lá, sempre fui meio gordinha. Mas eu descobri, gente, que coisa triste que eu descobri. Que quando uma abelha vai... Se tem uma coisa que funciona no meio das abelhas, é a unidade, gente. Veio, parece que o enxame inteiro. E elas são tão unidas que onde uma pegam todas as outras. Elas vieram todinhas na minha cabeça. Eu não me lembro de ser picada em nenhum outro lugar. Emaranharam no meu cabelo, que é quase desse tamanho. Emaranharam no meu cabelo. E nós éramos muitas crianças. Vocês sabem quantas crianças ficaram perto de mim?
Nenhuma para remédio, nem meus irmãos, mais velhos do que eu, não teve um que ficava perto de mim. Meu pai estava lá na casa, eu estava no quintal, no pomar, meu pai estava na casa. Gente, mas num átimo, um braço me abraçou. Um braço me abraçou e com o outro começou a tirar as abelhas. Tirar as abelhas. Era o papai. Eu lembro tão emocionada disso. Quando todos te abandonarem, papai vai estar lá. Ele disse, eu não vos deixarei. Eu jamais vos desampararei. Nós temos muito tendência a andar por aquilo que nós vemos. Mas Deus está lá, mesmo que você não veja, Ele está lá. A palavra diz que o anjo dele está ao nosso redor para nos livrar, para nos guardar. Mesmo quando as abelhas agarram a gente, Deus manda alguém lá. E nesse caso foi o papai que me deu uma lição e eu pude ver nisso o amor do papai do céu a nos guardar. Mesmo que você enfrente situações, você fala, mas os cristãos também enfrentam? Claro que enfrentamos. Mas, gente, é diferente a gente sentir aquela força, aquela graça de Deus. Quando Deus levou o meu marido, uma das pessoas que me telefonou do Brasil para dar os sentimentos, perguntou assim para mim, e os seus filhos, eles não estão revoltados? Eu disse, como estar revoltado? Como estarem revoltados? Eu disse, não, Deus nos assistiu a cada momento. Eles veem a cada momento como Deus nos assistiu, como Deus assistiu a ele, impedindo que, apesar da gravidade da doença, ele não sofresse quase aquele selo que tira a dor, tirou a dor. Às vezes nem parecia que estava doente. Nós vimos Deus em cada detalhe. Não é? Os meninos estão aqui que acompanharam todo o tempo. Mesmo, como não ver a bondade, o amor do Pai Celestial? Sabe que nós precisamos ver essas coisas lindas da vida. Há poucos dias, essa semana, uma menina me telefonou do Brasil, uma sobrinha, que é minha sobrinha por causa do meu esposo, e ela disse assim, olha tia, como é que é possível Deus levar o tio? Ele era tão isso, tão aquele outro. Fez um monte de interrogações do seu coração. Eu falei, filha, não fica fazendo pergunta. Deus fez o melhor que estava no propósito dele. Deus nos tem dado graça para ultrapassar. Estamos em pé, graças a Deus. E é tão bom saber que Ele está lá com o Senhor. Vocês sabem, queridas, nós temos que renovar a nossa mente para ver Deus em toda a situação. O dia que meu esposo foi sepultado, no dia seguinte, eu e minha filha fomos fazer uma caminhada. E fomos exatamente onde nós costumávamos ir com ele. Na hora que começamos, a minha filha começou a chorar, e eu falei, sim, filha, eu sei o que está na sua mente. Mas sabe o consolo de Deus? Começaram a vir à minha mente algumas perguntas assim. Ok, ele não está mais aqui. Mas onde é que ele está? O que ele está a fazer lá? Nós conversamos. Está a andar nas ruas de ouro. Sem dores, sem nada, para sempre, sem nada deste mundo para atrapalhar. Eu falei, vamos louvar Deus, porque Ele está melhor do que nós. E foi tão maravilhoso, irmãs, a forma tão tremenda como Deus confortou o nosso coração. No hospital onde a minha filha trabalha, eles falam para ela que estava só vendo a hora que ela ia entrar de baixa. Aliás, ela tem colegas que neste momento estão de baixa por perda de pessoas da família. E lá, principalmente, o tempo de tratamento foi nesse hospital, e a minha filha, que andava sempre com ele para todo lado, portanto, todo lado no hospital, ela tem rastros do pai. Mas ela nunca precisou de um dia de baixa, graças a Deus. Porque Deus confortou o seu coração lá no hospital. Gente, é tão gostoso quando nós conseguimos ver Deus em toda circunstância. E quando nós nos desenvolvemos a intimidade com a palavra de Deus, na hora mais difícil da nossa vida, há versículos que nós lembramos e que funcionam como aquela rema que eu disse para vocês, como aquele remédio santo de Deus naquele momento que a gente mais precisa. Como eu disse a vocês, tudo posso naquele que me fortalece, fez vida na minha vida de uma forma nova. Deus está lá, mas nós temos que desenvolver a intimidade com o Deus da palavra através da palavra de Deus. Amém?
Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria encerrar. Eu tenho um texto rápido, escrito por Bárbara Alpert. Ela escreveu inspirada na Bíblia, dentro do que Deus, o Pai, fala para nós. Ok? Antes disso, eu queria só dizer uma coisa. Há duas coisas dentro da conclusão, para que nós vivamos, cada uma viva, como filha de Deus. A primeira coisa, tenha certeza que você é uma filha de Deus. Como que a gente sabe que é uma filha de Deus? A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus, creram em Jesus e receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você não tem certeza, se você realmente recebeu a Jesus na sua vida, é tudo o que você precisa fazer para se tornar filha de Deus. A Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus nas suas vidas, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhas e filhos de Deus. Os que creem em Jesus. Amém? Vocês sabem que teve uma altura da minha vida que, como eu nasci num lar cristão, parece que eu nunca tinha feito uma decisão por Jesus. Eu cresci na igreja. Mas um dia eu pensei assim, mas eu tenho que fazer a minha decisão. Aí eu falei, Jesus, eu te amo, eu sou tua filha, eu sou tua serva, mas olha, eu quero falar aqui, que eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu sei que o Senhor já é, mas eu quero falar isso. Eu quero dizer que eu aceito o Senhor, eu recebo o Senhor, eu quero fazer isso, porque a tua palavra diz que a todos que o receberam, e meus pais que me trouxeram para a igreja, eu quero a minha experiência. Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu tenho certeza que agora eu sou filha de Deus. Se você não tem certeza se realmente você fez isso de coração, faça isso. Você não pode assumir a sua identidade de filha de Deus se você nem tem certeza que você é filha. É ou não é? Tem alguém que quer receber essa oração? Mesmo que você fale, eu estou na igreja, igual eu, desde que eu nasci. Mas você fala, mas eu nunca fiz essa decisão. Levanta onde você está. Levanta, vamos fazer uma oração. Não quer dizer que você não é uma cristã. Mas se você tem dúvida, levanta. Para o diabo não ficar sussurrando assim, você nem sabe se é filho de Deus. Você fala, eu recebi Jesus e está a promessa lá, que se eu recebesse eu seria uma filha de Deus. Eu recebi. Tem alguém que quer que eu ore por você assim? Levanta aí onde você está. Se não tem, amém, glória a Deus. Só que não aceite dúvida na sua cabeça, será que eu sou, será que eu não sou, será que eu sou salvo, será que eu não sou? Se você tiver dúvida, nem que for sozinha lá, fala, Deus, eu recebo, Senhor. É melhor receber Jesus 10 vezes que não receber nenhum. Aliás, às vezes a gente precisa renovar a nossa entrega, vocês sabiam disso? Aliás, eu acho que todo dia era bom a gente fazer isso, renovar a nossa entrega a Jesus. Assumindo a identidade de filha do Pai Divino. Bárbara Alpert, então, escreveu como Deus falando conosco. Minha querida filha, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente. Então você será capaz de testar e provar que a vontade de Deus, o Pai, é boa, agradável e perfeita. Filha minha, eu, seu Pai Celeste, desejo transmitir-lhe algumas palavras. Esteja aberta e receptiva a receber esta nota, escrita com você em minha mente, gerada em abundante amor. Eu desejo restaurar e preparar a sua mente, coração e espírito para coisas novas que virão. Ouça com alegria, acredite e confesse o que a minha palavra declara sobre você. Saiba que você foi feita de forma terrível e maravilhosa. Salmo 139, 14. Eu a criei em minha própria imagem. Gênesis 1, 27. O seu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. Uau, que lindo. Eu tenho os textos aqui, não vou falar para não delongar muito, mas podem me procurar que eu passo. Eu a criei em minha própria imagem. Nada poderá separar você do meu amor.
diz o Senhor. Eu escolhi e adotei você para ser filha minha, através da sua fé no Filho meu, Jesus Cristo. Quando você me buscar com todo o seu coração, vai certamente me encontrar. Filha minha, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Eu a chamei, filha minha, para viver uma vida santa mediante a obra santificadora do meu espírito. Esqueça as coisas antigas, não se debruce sobre o passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Tenho planos para prosperá-la e não para prejudicá-la. Venha a mim. Você está cansada, sobrecarregada? Vem, eu a aliviarei. Você é livre, mas não use a sua liberdade para voltar à sua velha natureza pecaminosa. Eu tenho abençoado-a com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Dou-lhe o meu poder e a minha autoridade. Nada vai lhe fazer mal. Filha minha, use o seu tempo com sabedoria para terminar o trabalho que lhe tenho confiado. Eu estou voltando para você com uma recompensa por tudo que você tem feito. Minha filha preciosa, eu desejo fazer coisas maiores através de você, mas a renovação do seu pensamento é um pré-requisito indispensável, insubstituível, inquestionável. É na renovação da sua mente que você entra e se aprofunda e conhece e experimenta a minha boa, agradável e perfeita vontade para si. Dias mais brilhantes virão quando você começar a renovar os seus pensamentos e obedecer aos meus ensinamentos. Filha minha, você permitirá que o meu espírito a transforme de dentro para fora? O processo de transformação pode causar desconforto, mas a liberdade e a alegria que a esperam serão incomparáveis. Uau! Cura, favor, bênçãos, refrigério de uma vida nova, coisas que te seguirão à medida que você anda comigo. Mantenha a minha identidade e não a identidade do mundo. E seu pai pergunta, seu pai amoroso, você está disposta a permitir que a minha palavra e o meu espírito a remodelem na filha que estou chamando-a para ser? Amo-a, filha minha. Queridas meninas, esta é a mensagem que eu recebi de Deus para nós hoje. Abrace a sua identidade. A identidade daquele que carinhosamente lhe chama de filha minha. Se assim o fizer, o seu interior viverá num constante oásis de paz, mesmo nos mais escaldantes desertos desta vida. Porque você viverá em intimidade com o Pai, o Deus de paz, em cuja presença há alegria constante e delícias permanentes, conforme o Salmo 16:11. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com vocês, pedindo mesmo a graça de Deus para cada uma. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, peça a Deus fome e sede pela palavra de Deus. Então, ontem de manhã eu estive num período de oração das 9 às 10 que nós temos todas as manhãs, em Arroios. Estava com o meu filho, nós oramos chorando. Deus, dá paixão pela tua palavra ao teu povo. Paixão. Vocês sabem que o nosso Deus é apaixonado por nós. A morte de Jesus por nós é chamada de paixão de Cristo, não é? Paixão de Cristo. Peça a Deus para te dar um coração apaixonado por Ele. Você vai viver dentro desse oásis da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além da superfície, na intimidade com o Pai, enquanto o Pai toma conta da superfície. Vida de fé, de confiança, de segurança em quem não falha. Jamais falhará. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou orar para que Deus nos ajude a entrar nessa dimensão. Quem quiser receber a oração, coloque a mão no seu coração.
Ah, Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra, por este dia. Senhor, eu creio que entreguei o recado do Senhor. Ó Deus, eu te louvo por essas meninas atentas que receberam e que desejam ardentemente viver a sua identidade. A identidade de filha de Deus, daquele que o Pai carinhosamente chama de filha minha. De deixar o Senhor ser o único dono, o único proprietário, a propriedade exclusiva do Senhor, o único Senhor de cada uma delas, Pai. Aquela confiança, Senhor, como o Salmo 125 diz, que aquele que confia no Senhor é como aqueles montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Deus, eu oro para que à medida que cada uma delas desenvolve intimidade com o Senhor, com a Tua palavra, elas vão entrando nessa nova dimensão de profundidade com Deus, em todas as coisas, Pai. E vivam essa identidade de herdeiras, a quem o Senhor diz, tudo que é meu é teu. Toda a mediocridade, como aquele filho mais velho que dizia que não tinha um cabrito. Nós repreendemos, Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude a captar o teu coração, a sermos uma só com o Pai. Porque tudo que é teu é nosso, e que tudo que é nosso seja consagrado a Ti, Pai. Essa mistura de sermos um só com o Pai, uma só com o Pai. Deus, nós não conseguimos fazer nada mais do que levar a palavra aos ouvidos, mas que o Espírito Santo a leve até os corações, para que aqui estejam meninas, que o Senhor possa ter prazer em olhar e vê-las desfrutando de tudo que o Senhor tem para elas, assim como um pai tem prazer em dar o que pode para os seus filhos. E cada filho tem a alegria de viver essa identidade que nada abala, porque sabe que o Senhor está lá para o que der e vier. Obrigada, Pai, obrigada. Em nome de Jesus. Amém.